Então, pessoal, dando continuidade à aula passada, vamos ver aqui um exemplo aplicado, justamente do exemplo que a gente viu na aula anterior, né? Só que agora resolvendo esses exemplos de forma que a questão é posta. Então, o pistão do cilindro hidráulico dá ao ponto B uma velocidade constante V igual a 1,5 metros por segundo, na direção mostrada. Até aqui o V. Então observe que nessa direção que ele é mostrado, a gente já dá para perceber que ele está no sentido contrário da direção X, né? Então esse V vai aparecer como sendo uma quantidade negativa. Na direção mostrada, e para o instante em que θ igual a 60 graus, esse ângulo θ igual a 60 graus, determine L ponto, L2 pontos, θ ponto e θ2 pontos. Considere YC igual a 150 milímetros. Então vamos lá. Primeira coisa que teoricamente, o que a gente teria que fazer seria calcular a cinemática dos dois mecanismos individualmente primeiro, mecanismo 1 e mecanismo 2. Mas, colocar aqui, observe que a cinemática do mecanismo 1 depois eu termino de escrever, se vocês conseguirem observar, é a mesma daquele mecanismo polar que a gente já trabalhou. Então, eu tenho um mecanismo com uma variação de ângulo θ e uma variação de comprimento L. Então, a cinemática do mecanismo. Observe que a cinemática do ponto B pelo mecanismo 1 é a mesma do mecanismo polar. Então, ele é bem diferente em termos de visual, mas em termos de configuração, ele é realmente equivalente a esse mecanismo polar aqui. Beleza? E vou ter um ângulo e um comprimento variável. Sendo assim, a gente já tem as equações. Eu vou colocar elas no inercial. Então eu tenho um IR ao B que vai ser igual a L cosseno de θ, L seno de θ, 0, um I VB que vai ser igual a L ponto cosseno de θ menos θ ponto L cosseno de θ, L ponto seno de θ mais θ ponto
L cosseno de θ, 0. E um IAB, que vai ser igual a L2 pontos Cθ menos 2 θ ponto L ponto Sθ menos θ2 pontos L Sθ menos θ ponto ao quadrado LCθ. E aqui eu tenho L2 pontos seno de θ mais 2 θ ponto L ponto cosseno de θ mais θ2 pontos L cosseno de θ menos θ ponto ao quadrado L seno de θ. Então, essa é a cinemática do meu mecanismo 1, né? A cinemática do ponto B pelo meu mecanismo 1. E agora eu preciso da cinemática do ponto B pelo mecanismo 2. Então é isso que a gente vai calcular. Cinemática do ponto B pelo mecanismo 2. Então, pelo mecanismo 2 eu tenho um IROB, que é igual a um IROC mais um IRCB. Beleza? Vamos dar uma olhada aqui em cima. O que seria, ó, então mais uma vez, IROC, que é esse vetor aqui, mais IRBC, que é esse vetor aqui, vai ser igual ao meu IROB. Só que diferente de seguir esse caminho reto, a gente está seguindo esse caminho pelo mecanismo 2. Então, qual seria o IROC? IROC tem componente X, XC, componente Y, YC. E o IRCB tem só uma componente em X, que é menos D, porque esse D aqui é na direção de menos X, né? Quando D cresce, ele vai ficar mais para a direção do menos X. Opa. Então, o que eu tenho aqui? IROC é XC, YC, 0, mais o IRCB, que é menos D, 0, 0. Aí eu encontro meu IROB como sendo XC menos D, YC, 0. Ok? Como os dois vetores são bem descritos no inercial, a gente pode derivar direto. Então, meu IVB vai ser igual a d sobre dt
de IROB que vai ser o quê? Derivada de xc é zero, é uma constante. Derivada de yc é zero, é uma constante. Derivada de menos d, né, de d é d ponto. Então aqui eu fico com menos d ponto 00. E a minha aceleração, só derivar novamente, IAB igual a menos D, dois pontos, 0, 0. Deixa eu ajeitar esse de dois pontos aqui. Menos D, dois pontos, 0, 0. Pessoal, eu vou dar uma mudada aqui nessas cores para ver se fica mais um pouco mais legível. Tipo, deixar tudo que for deixa eu ver. Pronto, tudo que for mais menos em termos de tudo que for tópico, colocar com essa cor mais escura, tudo que for mais texto, tentar colocar com essa cor um pouco mais clara. Então vamos lá. Esse barulho que vocês estão escutando, que eu tô meio ruim da barriga, aí tá fazendo esse barulho. Não, brincadeira, tem uma obra que tá atrapalhando tudo, uma obra aqui no apartamento vizinho e tá essa barulheira o dia todo, então tá difícil de evitar. Eu peço desculpas a vocês. Vamos lá. Próximo passo, quando eu tenho as duas cinemáticas, a cinemática pelo mecanismo 1, que é essa aqui, né? E a cinemática pelo mecanismo 2 seria igualar essas cinemáticas. Então vou colocar aqui. Igualando as cinemáticas. Aí vamos lá. Para a posição, o que é que eu vou ter? Ó. Vou dar com o preço mais claro. Não. Para a posição, o que é que eu vou ter? IROB x igual a L cosseno de θ. Isso vai ter que ser igual a xc menos d. Então, eu vou abrir aqui uma chaves. L. Vou colocar aqui em I, né? L cosseno de θ cosseno de θ igual a xc menos d. Em J, o que é que eu vou ter? L seno de θ igual a YC. Que esse aqui eu sei que é
de 0,15, né? 150 milímetros, 0,15 metros. Então vamos lá. Como eu tenho o valor de θ, que é 60 graus, dá para eu calcular chamando essa equação de 1 e essa de 2. Então, para θ igual a 60 graus, o que é que eu vou ter? A partir de 2, eu consigo calcular o meu L. Então, L é igual a YC sobre seno de θ, que é igual a 0,173 metros, né? E a partir de 1 não vai ser tão útil, mas eu já suponho que eu já sei L, então eu sei que xc menos d é igual a L cosseno de θ, que é 0,0865 metros. Beleza? Não tem como diferenciar esses dois valores porque eu não sei nem o xc nem o d. Mas isso não vai ser problema para a questão em si, porque ela não pede esses valores, né? Mas ó, um negócio que eu queria falar com vocês é o seguinte: se eu fosse montar a cinemática normal, eu vou mudar até a cor para verde, vou botar uma observação. Cinemática considerando que seria um caso mais normal, considerando conhecidos xc, que é um parâmetro, digamos, geométrico, yc e d sendo o parâmetro motor, né? Como é que eu conseguiria calcular L e θ? Então, como calcularia L e θ em função de d? Vocês vão ver que essa dificuldade maior é para as posições. À medida que a gente chega na velocidade e aceleração, as coisas são um pouco mais trabalhosas, mas mais simples. O porquê disso é que a posição ela lida com cosseno de θ e seno de θ, que são termos não lineares, né? E além disso tem os produtos, então tudo fica não linear. Então você está tratando aqui de um sistema que é inerentemente não linear, diferente de estar tratando de um sistema linear que eu posso, por exemplo, separar numa matriz e resolver algo desse tipo. Então a posição ela é sempre mais complicada, mais complexa. Às vezes é menos trabalhosa se você descobrir como fazer, mas ela é sempre mais complexa, por se tratar de um sistema não linear. Então aqui, como é que eu resolveria isso? Considerando que eu sei isso daqui, né? Eu sei xc, sei yc, e considerando que eu sei também o d, que vai ser um parâmetro motor. Então eu quero encontrar L em função de d e θ
em função de D. Vamos lá. O que é que eu vou fazer para encontrar L? Observe já que não é algo normal. Eu vou pegar a primeira equação ao quadrado mais a segunda equação ao quadrado. O que é que isso me dá? L ao quadrado cosseno ao quadrado de θ mais L ao quadrado seno ao quadrado de θ igual a xc menos d ao quadrado mais yc ao quadrado. Então, eu peguei o quadrado desse termo, como se eu levasse cada uma dessas equações ao quadrado, né? Eu levei esse lado ao quadrado, tenho que levar esse outro lado ao quadrado para manter a igualdade. Fiz a mesma coisa embaixo e somei os dois. Então, o que é que eu tenho? L ao quadrado cosseno ao quadrado de θ, L ao quadrado seno ao quadrado de θ, xc menos d ao quadrado mais yc ao quadrado, né? Então, eu fico com L ao quadrado cosseno ao quadrado de θ mais seno ao quadrado de θ igual a, isso aqui é d ao quadrado menos 2 xcd mais x ao quadrado mais y ao quadrado. Aqui é 1, né? Então, passar isso aqui vira 1. E eu fico com L ao quadrado igual a d ao quadrado menos 2 xcd mais x ao quadrado mais xc ao quadrado, né? Deixa eu corrigir aqui. Mais yc ao quadrado. E aí eu sei que meu L vai ser mais ou menos raiz disso aqui. De d ao quadrado menos 2xc d mais xc ao quadrado mais yc ao quadrado. Então, em se tratando de um parâmetro real, né, L é um comprimento, eu não vou ter um comprimento negativo. Então, eu vou trabalhar com valor positivo, né? Então, eu sei L. Sabendo L, o que é que eu posso fazer? Né? Com as duas equações, eu sei que a partir de 1 que cosseno de θ é igual a xc menos d sobre L, e a partir de 2 eu sei que seno de θ é yc sobre L, não é isso? Isso mesmo. E aí eu consigo saber θ, né? Juntando essas duas informações, eu tenho θ igual. Eu acho que isso aqui vai ser novo para vocês. É uma função que se chama atan2. Tem toda a linguagem de programação, mas infelizmente não tem nas calculadoras, que é seno de θ, cosseno de θ. Ela recebe dois parâmetros, e aí se o seno for positivo ou negativo, ela vai me retornar o valor correto de θ, considerando a posição, a positividade e negatividade do seno e do cosseno. Porque se eu entregar só um valor para a tangente, ele não vai saber
onde o ângulo está nos 4 quadrantes. Ele só vai saber, né? Ele pode dividir em 2 quadrantes, o aqui e o aqui, e retornar esse valor. Mas essa tan2 ela recebe 2 parâmetros, então ela sabe o seno. Aí se o seno for positivo, negativo e o cosseno positivo e negativo, ela tem como saber o quadrante. Então, assim que eu faria, né? E aí eu consigo encontrar o L e o θ a partir de D. Né? Seria θ igual a tan2 de YC sobre L. Nesse caso vai ser sempre positivo. XC menos D sobre L. Se você não tiver o atan2, né, se você estiver fazendo na calculadora, aí você mesmo vai ter que fazer essa transformação. Você sabe, você vai pegar um ângulo que é um θ igual a tangente a menos 1, né, ao arctangente. Vou escrever aqui. Arctangente de seno de θ sobre cosseno de θ, vai ser um valor só, e esse θ vai lhe retornar um valor de ângulo. E aí, analisando o valor do seno e do cosseno, você sabe dizer, opa, esse ângulo aqui não deveria ser esse que ele me deu aqui, mais um, por exemplo, aqui nesse outro quadrante. E aí cabe a você analisar e fazer essa transformação. Né? Seria esse ângulo pertence a outro quadrante que daria o mesmo resultado de tangente. Então, beleza, pessoal? Isso aqui é para exemplificar como eu resolveria no caso de eu querer saber o θ e o L em função de D, né? Considerando que eu sei XC e YC. Mas a questão ela é mais simples porque ela já dá um valor de seno ou de θ e pergunta só, nesse caso aqui, o L. Ela nem pede o L diretamente, eu acho, mas você precisa do L para encontrar o L ponto, por exemplo. Então, de qualquer forma, você tem que calcular.